Jogo da volta, galera, em Sul-Americana é onde a gente porra muito. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar odds excelentes nesses 3 jogos aqui da Sul-Americana. Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Silvério. Meu nome é João. E aqui, galera, estamos no site da PECBOL, site de estatísticas que eu utilizo aí para analisar as partidas, analisar o que tem de valor ou não aí, para a gente ir operando aí durante a semana. Então, se você quiser utilizar o mesmo site que eu, o link eu deixo na descrição do vídeo. Tem a versão gratuita, a versão paga, e a versão gratuita já é bem completa. E aqui, galera, a gente vai ver as 3 partidas da Sul-Americana e passar uma breve leitura ali nos jogos da Série B, beleza? Então, galera, temos aqui Cerro Largo contra Central de Córdoba. O primeiro jogo entre os dois deu 0-0, galera. E foi um jogo onde o Central de Córdoba dominou a posse de bola por estar jogando em casa, mas o Cerro Largo conseguiu alguns ataques, conseguiu alguns escanteios. Foi bem interessante ali o confronto. Então, assim, não tá nada garantido aqui pro Central de Córdoba chegar lá em Cerro Largo e vencer a partida. Vai ser algo bem difícil, ó. A gente vai ver aqui, ó. Foi um jogo onde o Central de Córdoba dominou, porém chutou pouco. Menos no gol do que o adversário, teve menos escanteios. Então pode ser aí que o Cerro Largo surpreenda a gente aí com algum resultado positivo para eles. A gente pode colocar aqui, galera, para filtrar os jogos de casa do Cerro Largo. Nossa, perdeu 3 jogos, empatou 2. Perdeu para Vitória e Defensa e Justiça empatou, beleza. Mas também o histórico dos caras aqui do Central de Córdoba também não é dos melhores fora de casa. Beleza que venceu o Flamengo, mas aqui tomou um sufoco nesse jogo, né? Foi bem na cagada, diga-se de passagem. E daí venceu 3 jogos, empatou 2 e perdeu aí 5 jogos dos últimos 10 fora de casa. Pode ver que a média de escanteios aí, galera, do Cerro Largo é de 5 dentro de casa, e do Central de Córdoba é 3. Uma média de 0,6 gols por jogo, é muito pouco. Então, assim, tende a ser outro jogo under aqui, tá? O Central de Córdoba tá favorito na partida, mas eu não gosto muito desse favoritismo deles. Porém, se você acredita aí que o Central de Córdoba vai conseguir vencer a partida, principalmente desde o começo do jogo, eu acho justo a gente ir em escanteios do Cerro Largo. Por quê? Ele conseguiu 4 escanteios na cagada fora de casa. Você acha que ele não vai conseguir dentro de casa 4 escanteios, galera? 1,66 a odd. Isso aqui tá de graça, de graça. Gostei muito dessa odd aqui, muito mesmo. E até dá para colocar aqui a mais de um escanteio no primeiro tempo. Por quê? Primeiro tempo é onde o time do Cerro Largo vai ter que tomar a iniciativa, vai ter que ir para cima. Então, 2 escanteios por tempo eu gosto bastante, mas na partida inteira, 1,66 também tá, ó, filé demais. Gostei bastante. Chutes ao gol, eles tiveram 3 na última partida. Talvez repita, mas eu acho que daí as defesas do goleiro, acho que é um pouco arriscado aqui. Eu acho que esse jogo não tende a ter muitas defesas de goleiro não, tá? E aqui, para o Cerro Largo ter mais escanteios, mais finalizações, gosto muito dessas odds aqui, até juntar os dois, porque se eles estiverem perdendo, muito provavelmente o Central de Córdoba vai deixar o Cerro Largo com a bola e vai ficar jogando contra-ataque. Tá fora de casa, não tem por que ficar se arriscando, tá se classificando, o 0,5 aqui já classifica. Então, se você acredita aí no Central de Córdoba vencendo a partida desde o primeiro tempo, isso aqui tem muito valor. Essas duas apostas aqui, 2,10 para ter mais escanteios e 2,40 para ter mais finalizações. Ele conseguiu isso fora de casa, então dentro de casa, na minha visão, a odd tá disparelha assim. Isso aqui tem muito valor, beleza? Total de finalizações aí pro time, mais de 9, pode ser que venha, mas no primeiro jogo teve 8, mas pode ser um jogo muito truncado. Eu acredito que não é uma boa escolha ir no número de finalizações, e sim para ele ter mais do que o Central de Córdoba. Vamos aqui então para o jogo do Bahia, América de Cali e Bahia. Esse jogo para mim é o mais interessante da noite aí. 0-0 o primeiro jogo, né? Foi. E vamos ver como é que foi esse jogo aí, 0-0. A gente pegar aqui, deixa eu só colocar todos aqui.
pega, ó, o América de Cali vem empatando de 0-0 os últimos 3 jogos deles. E ele empata demais, galera. Olha isso. Ele venceu 2 partidas das últimas 10. Perdeu uma e empatou 7. É muita coisa. O Bahia também vem empatando 3 jogos seguidos aí. Mas venceu aí mais do que perdeu e empatou. Agora o América de Cali empata muito. E aqui no primeiro jogo, galera, tivemos um Bahia bem dominante. Porém, não teve muitos escanteios, mas teve muitas finalizações e muita posse de bola o Bahia. E muitas oportunidades de gol. Porém, o Bahia não conseguiu vencer dentro de casa. E agora vai bater o desespero porque vai ter que buscar resultado fora de casa. E galera, o América de Cali não é um time bobo. Ele perdeu apenas um jogo dos últimos 10 em casa. E o Bahia aí tem um histórico bom fora de casa. Se for ver 4 vitórias aí de 10 fora de casa não é algo ruim. Ele perdeu 4, não, perdeu 5, empatou uma e venceu 4. Então, assim, vai ser um pouco arriscado esse jogo. O Bahia tem time sim para chegar lá e se classificar, mas vai penar. Eu acho que o América de Cali vai dominar a partida no início, mas tende ao Bahia ficar mais com a bola na partida, eu acredito, chutar mais igual aconteceu ali no primeiro jogo. Mas vamos ver as odds aqui que tem seu risco, né? Ó, as odds estão bem parelhas. Eu acho que é jogo pra live você pegar ali, quem sabe, um over goals no segundo tempo. Se alguém estiver vencendo, você pegar um over goals. Se estiver empatado 0-0, esquece. A tendência é ficar empatado. E vamos ver aqui, ó. Time para conseguir maior número de finalizações. Escanteios tal América de Cali. O Bahia tá com a odd maior. Não gosto de ir no visitante aqui, ainda mais se o Bahia achar um gol aqui, isso aqui morre. Então, assim, é um jogo pra live isso aqui, galera. Um jogo bastante live. O América de Cali jogou muito na defensiva o primeiro jogo, mas eu acredito que nesse jogo eles vão propor jogo sim. Eles vão pra cima nessa partida. Uma que eles são um time forte, eles são um time bom. E eles vão estar jogando em casa, né? Então, assim, ó, contra o Corinthians, por exemplo. O Corinthians teve mais posse de bola que eles, mas eles chutaram bem mais, chutaram mais no gol e tiveram quase a mesma coisa que escanteios. E o Corinthians estava perdendo a partida. Então, por que deu mais posse de bola aqui pro Corinthians? Porque desde os 24 minutos do primeiro tempo o América de Cali já estava vencendo, então deixou para jogar no contra-ataque. Conseguiu finalizar bastante dentro de casa, gosto disso. Então, muito provavelmente ele vai finalizar mais que o Bahia. Mais escanteios talvez, o escanteio é meio relativo, né? Mas provavelmente vai ter mais escanteios também por conta de estar jogando em casa e ter que propor o jogo. Então eu gosto muito de deixar em live isso aqui, galera. Você buscar ali, às vezes, um race escanteios, um over goals ali, se um time estiver atrás do placar, beleza? O Vasco Independente Del Valle, galera, o Vasco tomou 4-0 o primeiro jogo. O Independente Del Valle é muito mais time. A odd tá enorme para o Independente Del Valle porque já tá vencido, mas eu não vejo o Vasco vencendo com tanta facilidade assim mesmo, com outro time já estando com 4-0, com 4 gols de vantagem aí. Então eu acredito muito aí do Independente Del Valle achando um gol no contra-ataque. Então odd 1,50 pro Independente Del Valle fazer um gol no Vasco, tá muito de boa. Essa odd aqui tá muito boa mesmo. Claro que eu acredito muito que o Vasco vai ter mais finalizações, mais canteios, Independente Del Valle vai ficar muito mais no contra-ataque. Mas eu não vejo o Vasco dominando tanto assim a partida, conseguindo pressionar tanto assim o Independente Del Valle, tá? Eu acho que não é um time bobo, não é um time fraco. É muito mais time que o Vasco, até inclusive, eu acho. Hoje em dia o elenco, né? Claro. Muito mais bem preparado para uma Sul-Americana, então ele vem aí e é capaz de encontrar um golzinho ou outro aí sim. Então ambas marcam nesse jogo porque o Vasco vai desesperadamente aí atrás do placar. O over goals aí, over 2,5, over 3,5. Eu acredito bastante que vai vir aí bastante gol nesse jogo, porém dos dois lados, tá? Às vezes uns 2-2, 2-1 pro Vasco, 2-1 pro Independente Del Valle. Não vai ser fácil para eles, tá? Não vai ser fácil mesmo. Então a gente pode buscar muito aí essas brechas em que o Vasco vai deixar ali jogando muito para cima, que vai ter que desde o começo ali
tem que ir pra cima. O que a gente pode buscar, galera, são escanteios do Vasco nos 10 primeiros minutos. É um mercado bem interessante aqui. Tem aqui o Vasco. Primeiro tempo também. Mais de 2 escanteios pro Vasco no primeiro tempo, eu acho justo. Mas aqui, ó, mais de 0 escanteios no primeiro tempo, nos 10 primeiros minutos. Mais de 1 escanteio pro Vasco nos 10 primeiros minutos. Isso aqui tende a bater muito, porque o Vasco vai ter que ir pra cima igual o louco desde o começo da partida. E o Independente Del Valle aí vai muito provavelmente ficar apenas o contra-ataque. Tá 4-0, o jogo tá bem resolvido. Então não precisa se arriscar, né? E a Série B, galera, a gente vai vir aqui. Temos um Operário precisando desesperadamente da vitória contra o Atlético Goianiense, mas é um ótimo time do Atlético Goianiense, então assim, não vejo valor ir na vitória do Operário, vejo um valor em ambas marcam ou até mesmo o Atlético Goianiense beliscando alguma coisa fora de casa. O Atlético Goianiense pega o Ferroviária, 1,50 para o Atlético Goianiense, não dá para confiar nesse time do Atlético Goianiense, infelizmente. Sou torcedor dos caras, mas eles estão mancando demais, deixaram Volta Redonda virar, não tá jogando nada o time. A tendência é eles pressionarem bastante, terem bastante mais finalizações, mais escanteios na partida, mas a defesa é muito fraca. Então, se o Ferroviário souber explorar o contra-ataque, vai acabar achando um gol. E aqui o ambas marcam, canta alto. Atlético tá na zona de rebaixamento, mas acho que saiu agora, mas enfim, é um time que tá melhorando muito. O Coritiba jogou mal seus últimos 3 jogos, mas perdeu apenas um. Perdeu o último jogo de 5-2 do Paysandu, claro. Tá abalado um pouco ali com a derrota, mas eu acredito que não vá sofrer tanto assim o Atlético. Eu acho que o Atlético vai até ter mais finalização, vai jogar mais pra cima, porque o Coritiba é um time que joga mesmo contra-ataque, principalmente fora de casa. Mas se a defesa se organizar novamente, muito provavelmente vai conseguir arrancar um empate aqui, ou talvez perder por um gol de diferença ali. Não vejo o Atlético tão favorito assim. Eu acho que as odds teriam que estar mais parelhas por conta da fase do Coritiba que estava muito boa até essa última derrota. E Vila Nova e CRB, jogo onde o Vila Nova está favorito, e realmente eu acho que é sim favorito. Dá para buscar em live aí uma vitória do Vila Nova ou um over goals ali, dependendo se tiver, dependendo como vai estar a partida ali, se tiver bem lá e cá, é um jogo bem interessante de acompanhar também. Mas o jogo mais interessante da rodada da Série B para mim é o Atlético contra o Coritiba. E vamos ver aí se o Coritiba se reergue. É bom ver em live se eles vão conseguir jogar, desempenhar o bom futebol que já vinham jogando nas últimas rodadas. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Aquele abraço. E se você quiser aí receber as minhas dicas, o link tá na descrição do vídeo aí. Grupo de SureBets e grupo VIP. R$15. SureBets R$20. E o grupo Free de graça, 100% gratuito, o link tá na descrição do vídeo, temos muitos greens seguidos aí, então fica aí o convite. Beleza, galera? Tamo junto, aquele abraço e boas apostas para todos nós. Valeu!